No último programa... Se você está sob a graça, o resultado são os frutos de crer certo. O fruto de estar sob a graça é o amor, alegria, paz e mesmo o domínio próprio não é um esforço, é um fruto. Graça é um mestre, é um maravilhoso mestre. Pregamos a graça e a graça ensina a partir de dentro do coração. Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus não diz que o ministério da condenação não tem glória. Mas a glória não se compara à glória do ministério da justiça. E eu creio que estamos experimentando isso nesses últimos dias. Amém? Nós vamos ver um avivamento, uma revolução do evangelho. Você vai ver jovens vindo para Jesus porque estão cansados da religião, estão cansados de estar sob a lei, estão cansados da hipocrisia. Veja, alguém pode dizer, a lei que não estamos mais submetidos a ela não são os 10 mandamentos, na verdade é o sacrifício de animais. Bem, o sacrifício de animais e os rituais da lei não estão gravados em pedras. A única parte da lei que foi gravada, escrita em pedras, foram os 10 mandamentos. Na América, eles estão lutando para colocar os 10 mandamentos nas escolas públicas. Nós devíamos estar lutando para colocar João 3,16 nas escolas públicas, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Bem. Se nós não temos os 10 mandamentos, como as pessoas podem ser santas? Bem, como Abraão foi santo? Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus o chamava meu amigo. Posso esconder alguma coisa de Abraão? Aquilo que vou fazer, Deus o chamou meu amigo. Deus nos ama a todos. Mas Ele não gosta de alguns de nós. Pastores, vocês amam a igreja de vocês. Mas algumas pessoas você não gosta. Você os ama, mas você não gosta deles. Eu não quero ser alguém que Deus somente ama. Eu quero ser alguém que Deus gosta. E Deus gostava de Abraão. Mas Abraão viveu mais de 400 anos antes dos 10 mandamentos serem sido dados. Como que ele viveu? Como que ele caminhou com Deus? José viveu centenas de anos antes dos 10 mandamentos serem sido dados. José resistiu à mulher de Potifar. E não existiam 10 mandamentos. Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa santidade. E Cristo é a nossa redenção. Posso ter um amém? Tudo é Cristo. A lei não pode fazer você santo. A lei foi dada para destacar os seus pecados. Foi desenhada para esse propósito. Desenhada para apresentar seu pecado. Não foi desenhada para trazer justiça, porque a lei é o conhecimento do pecado. A Bíblia chama a lei o ministério da morte. Imagine uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Você mataria as pessoas vagarosamente? Eu declaro que pessoas estão doentes hoje nas nossas igrejas, pessoas estão presas hoje, não pelo pecado, Jesus já cuidou disso. Elas estão presas e doentes por causa da condenação. O ministério da condenação. Veja, em Lucas 18 e Lucas 19, nós temos 2 capítulos colocados lado a lado pelo Espírito Santo. Lucas 18 fala do jovem rico, Lucas 19 fala de Zaqueu. O Espírito Santo colocou esses 2 capítulos lado a lado para mostrar para nós os efeitos da lei da graça. Lucas 18, o jovem rico veio para Jesus orgulhoso. O que devo fazer para herdar vida eterna? Igreja, qual a resposta correta? Crer em mim. Jesus deveria ter dito crer em mim. Mas porque ele veio orgulhoso com sua performance, o que devo fazer? Jesus disse, você conhece os mandamentos? Não dirás falso testemunho, não cometerás adultério, não farás isso, não farás aquilo. Jesus deu a lei. Por quê? Porque Jesus sabia que a lei o traria para o seu próprio fim. Mas ele era cheio de justiça própria. Ele disse, eu guardo tudo isso. Então Jesus disse para ele, uma coisa lhe falta. A lei foi desenhada para mostrar o que falta. Vende o que tens e dá para os pobres. Foi um teste. O dinheiro ou mamon era o seu Deus principal. A Bíblia diz que ele saiu sentido. Ele não tinha coragem de dar nem $1. Capítulo seguinte. Zaqueu,
era um homem pequeno, um tampinha. E por isso, ele subiu numa árvore. A resposta é sempre o madeiro, rapaz. Ele subiu numa árvore, ele viu Jesus. Ele era um coletor de impostos. Naquela época, coletores de impostos eram como traidores. Ele era um coletor de impostos numa árvore, olhando para Jesus. Jesus olhou para cima, não foi dada nenhuma lei. Depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Graça somente. E quando eles saíram, o povo murmurava. Um escândalo da graça. As pessoas sempre murmuram quando a graça é demonstrada. Eles não murmuram quando a lei é pregada. Eles dizem amém. A lei produz pessoas duras, você já notou? Principalmente duras contra as mulheres. Jesus foi à casa de Zaqueu, nenhum mandamento foi mencionado, nenhuma lei foi dada. No final do jantar, Zaqueu se levantou e disse: metade dos meus bens eu darei para os pobres, e todos que eu enganei eu pagarei de volta 4 vezes. Jesus disse: salvação entrou nessa casa. Aleluia! Sob a lei, o jovem rico não deu nem sequer $1. Sob a graça, Zaqueu deu quase tudo o que tinha. Graça faz as pessoas generosas. Algo sobre a graça que precisa ser ensinada uma vez e uma vez mais. Martinho Lutero disse: eu necessito pregar o evangelho da graça para alguém. E ele acabava pregando para os seus colegas. Todos os dias eu necessito pregar o evangelho da graça para alguém, porque todos os dias eu esqueço. Se você ouvir 10 boas pregações, 10 semanas de boas pregações sobre a graça, e se na 11ª você escutar uma mistura, você pode esquecer as outras 10. Porque nós somos propensos à lei. Você me escuta? Bênçãos de Abraão. Vamos falar das bênçãos de Abraão por um tempo. Em Romanos 4, diz: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Qual a promessa que Deus deu a Abraão? Que ele seria o herdeiro do mundo. Se Deus for cumprir essa promessa na sua vida de ser herdeiro do mundo, que pelo menos você seja o herdeiro da África do Sul. Se Deus vai cumprir a promessa de fazer de você o herdeiro do mundo, você tem que ter saúde. É difícil um herdeiro do mundo estar sempre doente. Se Deus vai fazer de você herdeiro do mundo, Ele vai fazer você rico, porque é difícil para alguém ser herdeiro do mundo e ser pobre e falido. Assim, envolvendo a promessa de ser herdeiro do mundo, está saúde, prosperidade, proteção. Mas por que os crentes não possuem o território onde estão? Tomando mais terra, possuindo pelo menos uma parte do mundo. Por quê? Eu tenho escutado sobre as bênçãos de Abraão por anos. E eu não estou vendo. Por quê? Porque nós deixamos de ler o que está escrito aqui. Diz que a promessa que Abraão seria herdeiro do mundo não foi para Abraão ou para sua semente. Vocês sabem que são de Cristo, portanto são sementes de Abraão. Essa promessa é para você porque você é semente de Abraão. Olhe para alguém e diga: eu sou a semente de Abraão. Assim a promessa é também para você. Você é a semente de Abraão. A promessa não foi para Abraão e sua semente mediante a lei, mas mediante a justiça que vem da fé. Não é através da lei. E nós tentamos conquistar pela lei. Em outras palavras, não é através da sua obediência. Não é através de você guardar a lei. Não é através do seu esforço. Amém? Veja, Abraão não recebeu a bênção porque ele era bonzinho. Ele mentiu a respeito da sua esposa. Mentiu descaradamente. E foi por um motivo muito especial.
proteger sua própria vida. E ele fez isso 2 vezes. Assim, ele não é o perfeito exemplo de alguém que foi abençoado porque guardou a lei ou tem obedecido a Deus, mas ele é um homem de fé. Assim, a promessa não é através da lei, é através da justiça da fé. Se pregássemos a justiça da fé para o nosso povo, eles herdariam sem esforço. Abraão mentiu e alguns olham para mim de forma estranha. Nunca ouviram que Abraão mentiu? Ele estava para entrar no Egito e a sua mulher era linda. E Abraão disse, você é tão bonita, se alguém perguntar se você é minha esposa, diga não, ele é meu irmão. Quando Faraó viu aquela mulher, ele quis para o seu harém. E você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor trouxe doença para Faraó e sua casa. Espera um minuto. Deus, o Senhor pegou o homem errado. O Senhor tinha que pegar o mentiroso. Você não pode culpar a Faraó se você tem uma irmã que é linda e Faraó diz, eu quero para o meu harém. Você não pode culpar a Faraó. Deus feriu o homem errado. Deixe-me dizer algo. Se você é justo pela fé, Deus não vê falhas e fraquezas. É por isso que, escute, é por isso, na galeria dos heróis da fé, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé, você não encontra nenhum registro de pecados. Por quê? Porque os céus não registram o pecado dos crentes. Desde a cruz não existe mais registro. Não vão mais projetar o vídeo. Essa foi a sua vida, não se preocupe. Eu pensava que quando eu fosse para o céu, Deus ia projetar um vídeo. Essa foi a sua vida. Isso me amedrontava todos os dias quando eu era adolescente. Todos os pensamentos vão ser projetados? Sim, sim. Não existe registro. 2 semanas atrás eu estava pregando na igreja Hillsong, na Europa. Eu estava na minha cama e o Senhor falou comigo e o Senhor me disse, filho, na galeria dos heróis, mesmo Moisés, todas as suas vitórias da fé foram antes da lei. E eu me levantei, abri a Bíblia para provar que Deus estava errado. Você já fez isso alguma vez? E eu olhei para a galeria dos heróis da fé e eu vi, pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó antes da lei. Pela fé Moisés guardou a Páscoa e a aspersão do sangue antes da lei. Pela fé Moisés e os filhos de Israel cruzaram o Mar Vermelho. E ali, para. 40 anos depois da lei ser dada, não existe registro da fé de Moisés. Você sabe por quê? Porque no versículo seguinte diz, veja aqui, versículo 14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Se você está tentando ganhar alguma